Minha amiga e meu amigo, de acordo com o TSE, Luiz Inácio Lula da Silva se sagrou vencedor do pleito presidencial em 2022. Ao tomar posse, há exatos um ano atrás, tudo que temos é desilusão, desesperança. Tivemos o desprazer de ver o Brasil sair da luz e entrar na escuridão, neste pântano de incerteza. Ou seja, o que os brasileiros vivem ao longo desse um ano de governo Lula, ou melhor, desgoverno Lula, é deprimente, é vexatório, é triste, é uma administração que constitui uma verdadeira ameaça à nossa democracia, à nossa ordem e ao nosso progresso. Não é um governo que se perdeu, não, é um governo que ainda não se encontrou e dificilmente se encontrará. Um ano de governo, no espaço de 4, significa 25% do período a ser governado. Um ano. E nada foi mostrado de positivo. O que a gente vê são verdadeiras desordem, atraso, retrocesso. Uma vergonha para o Brasil, não só no campo interno, como também no campo externo. As bizarrices feitas por esse governo são tantas que nos causa nojo e medo. Eu resolvi relacionar alguns maus feitos desse governo contra o nosso Brasil. São muitas. E eu peguei apenas algumas. Vamos lá. Interrupção do fornecimento de água do Rio São Francisco para a população do Nordeste. Corte de 3 milhões de beneficiários do Bolsa Família. Fim das escolas cívico-militar. Não comprou imunizante para combater a dengue no início do ano. E, em consequência disso, mais de 1.000 pessoas perderam suas vidas em virtude da dengue. Cortou quase 800 milhões de verbas que eram destinadas para a área da segurança. Cortou o Vale Gás. Aumentou o número de ministros, de 23 para 39. Cortou verba da educação. Cortou verba da saúde. Gastou quase 30 milhões de reais com a reforma dos palácios presidenciais e compra de imóveis. Praticou misoginia, cortando ministras mulheres e colocando no seu lugar homens. Fez discurso racista, quando na África parabenizou o continente por 300 anos de escravidão no Brasil. Aumenta assustadoramente, copiosamente, os impostos no Brasil. Aumentou o valor dos combustíveis e alimentos. Permitiu a volta da corrupção. Permitiu a volta desenfreada da violência. Abandonou a população indígena. Permitiu a volta em larga escala e batida de recorde de queimadas no Amazonas e no Pantanal. Aumentou o número de desemprego. Aumentou a dívida pública. Endividamentos e quebras de prefeituras. Apoio a ditaduras pelo mundo afora. Perseguição a adversários políticos. A volta da farra da Lei Rouanet. Para se ter uma ideia, neste ano de 2023, Lula destinou para os seus amigos artistas lacradores 16 bilhões de reais e 300 milhões. Está proporcionando a volta da compra de parlamentares através do orçamento secreto para votar em seus projetos antipáticos. Aumento da verba de publicidade,
Recurso esse que serve para comprar a imprensa para falar bem dele. Fechamento, já temos o fechamento de 800 mil empresas no Brasil. Volta das invasões em propriedades por parte do MST. Manutenção de presos políticos. A volta da censura. Viagens milionárias ao redor do mundo, com luxos e luxúrias, sem retorno para o Brasil. Flerte com o crime organizado. Regulação da mídia, censura. Colocou em sigilo os gastos do cartão corporativo. Volta do empréstimo para ditaduras ao redor do mundo via BNDES. Afronta ao Congresso Nacional, jogando por terra projetos votados no Congresso Nacional, em que ele usa o método para afrontar as medidas provisórias. Subserviência ao Supremo Tribunal Federal. Aparelhamento de estatais com seus consequentes endividamentos. Volta da cobrança do IPVA. Paralisação de obras iniciadas por Bolsonaro. Aumento da pobreza e da fome. Volta da parceria com empresas e empresários envolvidos em atos de corrupção. Exemplo, Odebrecht, OAS e por aí vai. Nomeação de amigos para cargos estratégicos, sem um preparo para tal. Indicação de amigos para o Supremo Tribunal Federal, sem preencher as qualificações exigidas. Trabalho para frear CPIs e CPMIs, impedindo que essas busquem as verdades sobre os desmandos deste governo. Traiu o movimento negro. Escondeu imagens do 8 de janeiro. Aparelhou as Forças Armadas e a PF. Apoio ao grupo terrorista Hamas. Retorno do déficit no governo Bolsonaro se computava ano a ano superávit, ou seja, dinheiro em caixa. Com o governo Lula, voltou a farra e o terror do déficit. São mais de 200 bilhões de dívidas que o governo fecha o ano de forma desastrosa em virtude da má administração. Farra com os aviões da FAB. Desarme da população de bem trabalhadora em detrimento do malfeitor, do bandido. Brasil fora da OCDE e por aí vai. Minha amiga e meu amigo, se for relacionar todos os malfeitos desse governo contra a população, eu passaria aqui o dia inteiro. Um ano de governo, só notícias ruins. E ainda há quem acredite que essa coisa chamada Luiz Inácio Lula da Silva tem algum preparo para conduzir o nosso país rumo à ordem e progresso. Isso é um desastre. É uma ameaça à nossa democracia, à nossa ordem e ao nosso progresso. O Brasil com Lula tem tudo certo para dar errado. Minha amiga e meu amigo, 3 anos de governo ainda pela frente. Só Deus para salvar a nação brasileira. Eu falei que só tem notícias ruins a respeito do governo Lula. Quero fazer justiça. Tem uma notícia boa que eu não posso negar. Se o governo Lula está fazendo 1 ano no poder, é sinal que é 1 ano a menos que nós temos que suportar esse desastre desse governo. Ou seja, 1 ano a mais, 1 ano a menos de sofrimento para o povo brasileiro. Mas é como eu tenho dito, repito, depois que Lula subiu a rampa, o Brasil desceu a ladeira. Minha amiga e meu amigo, curta, comente e compartilhe esse vídeo ao máximo.
E se inscrevam no meu canal no YouTube, Cabo Elson.